Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um webinar da UI em parceria com o Jornal Económico. Esta semana foi conhecido a proposta de Orçamento de Estado para 2023. Hoje, sexta-feira, temos connosco a Anabela Silva, partner da UI, da área de People Advisory Services, para olharmos para aquilo que são as principais novidades e mexidas para as famílias. Na segunda-feira falaremos com o Luís Marques sobre as novidades para as empresas, mas famílias primeiro, foi esse o mote quando saímos deste verão e destes 6 meses de grandes mexidas no contexto macroeconómico. Como é que avalia as medidas que foram apresentadas para as famílias portuguesas este ano? Certo que enfrentam um cenário mais sombrio em 2023? Sim, o próprio Orçamento de Estado foi feito com um conjunto de incertezas relativamente à evolução das variáveis macroeconómicas, porque Portugal, que tinha ou estava a começar a sair do período de pandemia, de repente vê-se confrontado com uma guerra que já dura há vários meses e que pode ainda perdurar para 2023 e que teve um impacto muito forte nas cadeias de distribuição e no aumento dos preços. Isto afetou de forma generalizada as famílias portuguesas, porque em termos de orçamento familiar teve um impacto significativo. Acresce ainda o aumento nos combustíveis e o aumento nas taxas de juros, que é muito importante, uma vez que em Portugal a generalidade dos agregados familiares acaba por ter uma compra de uma habitação própria permanente com crédito à habitação a taxas variáveis, na generalidade dos casos, e, portanto, o orçamento familiar vê-se ainda mais restringido e condicionado por estas variáveis. O Governo, para fazer face a este contexto, anunciou as medidas do pacote das famílias primeiro, que já tinham algumas medidas como o apoio excepcional aos titulares de rendimento e aos dependentes, o complemento excepcional aos pensionistas, a limitação à atualização das rendas, o IVA, o ISP, portanto já havia um conjunto de medidas... Fomos a todas as gavetas. Exatamente, que representariam, de acordo com as estimativas do Governo, cerca de 4 mil milhões de euros. Nesta proposta do Orçamento do Estado, não obstante, ainda continua como vetor prioritário o reforço dos rendimentos. E esse reforço é feito a vários níveis, em termos de pensões e prestações sociais, em que as estimativas apontam em cerca de 1.500 milhões de euros, o reforço do rendimento dos trabalhadores, em que será mais ou menos 2 mil milhões de euros, e depois o reforço, o apoio aos jovens e à natalidade, aí um pouco menor, mas mesmo assim significativo, que cerca de 230 milhões de euros. Em concreto, em que é que essas medidas incidiram? Em sede de IRS, por um lado, na atualização dos escalões do rendimento coletável, na reformulação do mínimo de existência, houve a atualização do salário mínimo nacional para os 760 euros, houve também uma atualização dos salários da função pública, portanto, tudo medidas relacionadas com o reforço do rendimento dos trabalhadores. Depois, houve uma série de medidas relacionadas com retenções na fonte, e aqui eu vou focar neste ponto, porque é sempre muito importante relembrar que uma coisa é o imposto pago afinal e outra é a retenção na fonte, que é um adiantamento por conta do imposto, mas que permite, de alguma forma, dar liquidez imediata às famílias e foi a razão pela qual algumas destas medidas foram introduzidas. A título de exemplo, a medida da redução das retenções na fonte para os titulares de crédito à habitação, que tenham um rendimento até 2.700 euros, em que, efetivamente, é uma folga imediata que se vai dar a partir de 2023, se o orçamento for aprovado, na medida em que mensalmente passam a ter esta liquidez adicional. Portanto, este conjunto de medidas, e a pergunta para $1 milhão, como se costuma dizer, é se isto será ou não suficiente para fazer face ao contexto difícil e de incerteza que nós temos. Eu penso que as medidas, como estava a dizer e bem, já apontaram para os vários pontos que são o aumento dos preços, o aumento das taxas de juros, mas em concreto, em relação à questão do crédito à habitação, a esse ponto, por exemplo, em relação ao crédito à habitação, eu penso que a medida da retenção na fonte pode não ser suficiente, porque era o que eu estava a explicar. Esta medida é um efeito financeiro, mas depois haverá o impacto na liquidação final, que pode traduzir-se num menor reembolso ou até mesmo no imposto a pagar. Portanto, deveria ser acompanhada de uma medida, por exemplo, de uma adoção à coleta, como até existe para os contratos celebrados até 2011, mas de uma forma mais generalizada, que permitisse, pelo menos pela via fiscal, de alguma forma compensar. O Governo também assinalou que vai divulgar nas próximas semanas, portanto, um diploma para a questão da renegociação dos contratos do crédito à habitação. Pode, eventualmente, também ser um fator importante, porque ao permitir a consolidação dos créditos, a renegociação das condições, transformar a taxa variável em taxa fixa,
mas resta saber como é que vai ser implementado e se isso poderá ou não endereçar o problema, porque neste momento esse problema da questão dos créditos à habitação continua a ser a questão menos endereçada até ao momento pelas várias iniciativas que têm sido tomadas. E corre-se o risco de voltarmos aqui a um cenário que talvez alguns já não se lembrem, os mais novos, mas no início do milénio, quando os portugueses começaram a entregar casas ao banco a um ritmo acelerado, corre-se esse risco a partir de janeiro? É sim, eu penso que até lá vão ser tomadas estas medidas. Portanto, como eu disse, este diploma que será publicado, que vai permitir essa renegociação dos contratos de crédito à habitação, pode ter aqui um papel aqui importante. A ideia é mesmo não chegarmos a essa situação. Há até propostas de lei para o impossibilitamento, digamos, de tirar aquela que é a primeira habitação das famílias. Das famílias, sim. Eu penso que vão existir um conjunto de medidas, ou seja, como eu disse, neste momento, até à data, é das áreas que ainda está menos endereçada, mas com certeza nas próximas semanas vamos ter novidades sobre esse assunto. Exatamente. Uma das grandes novidades deste orçamento para as famílias, digamos, o ano passado, ou melhor, este ano, estivemos aqui a conversar para aquilo que foi o orçamento que entrou em vigor só em julho deste ano. As famílias são sempre o ponto forte do orçamento do Estado, tem sido essa a tónica dos orçamentos socialistas, podemos dizê-lo. Este ano há mexidas nos escalões do IRS, já se vinha a falar disso antes, já quando o programa Famílias Primeiro, o pacote foi apresentado, antecipava-se que iriam haver mexidas nesses escalões a partir do próximo ano. Quais é que são aqui as principais novidades? Porque há algumas dúvidas quanto àquilo que acontece para determinados rendimentos em determinadas situações, se há ou não um agravamento do imposto a pagar quando há, por exemplo, um aumento salarial. Quando se pretende reforçar os rendimentos, não pode haver uma penalização desse reforço por via das empresas para o trabalhador. Mas há novidades. Eu sei que a Anabela tem simulações imensas para nos apresentar. Sim, portanto, em primeiro lugar, destacar que as duas principais medidas a esse nível, como disse, é a atualização dos escalões de rendimento coletável em 5,1%. Que corresponde à valorização nominal que consta do acordo de rendimentos, que foi recentemente alcançado, e, portanto, é o valor dos 5,1% que serviu de base, então, também à atualização dos escalões de rendimento coletável. Uma segunda medida, também em complemento a essa, é a redução da taxa média do IRS a partir do segundo escalão, uma vez que a taxa normal do segundo escalão se reduziu de 23% para 21%. E, portanto, também há aí um reforço nessa medida. E uma terceira medida, ainda também relacionada, tem a ver com a reformulação das regras do mínimo de existência. E, portanto, o conjunto destas três medidas significa, efetivamente, um aumento, na generalidade dos casos e de acordo com as simulações que nós efetuamos, um aumento do rendimento líquido disponível para a generalidade dos contribuintes. Esse aumento do rendimento disponível acontece mesmo para os contribuintes que não tenham um aumento na sua remuneração bruta. Ou seja, se uma pessoa tiver em 2023 exatamente a mesma remuneração que em 2022, por via da atualização dos escalões de rendimento coletável, desta redução da taxa média a partir do segundo escalão e do mínimo de existência, vai aumentar o seu rendimento líquido disponível. Se a própria pessoa tiver um aumento, ou seja, e se a empresa, de facto, tiver uma política de valorização salarial, se esse aumento for inferior aos 5,1%, que é o limite da atualização prevista para os escalões de rendimento coletável, o que acontece é que o impacto no rendimento líquido vai ser superior a 5,1%. Porquê? Porque há ainda uma poupança fiscal que decorre da atualização dos escalões. Se esse aumento for superior a 5,1%, há na mesma um aumento do rendimento líquido disponível, mas esse aumento é menor do que os 5,1%. Porquê? Porque há aqui um agravamento, porque a atualização dos escalões foi feita a 5,1%. E eu gostava só, de facto, de trazer aqui alguns exemplos, porque eu acho que ajuda a concretizar, digamos, com exemplos práticos o que é que irá acontecer. Portanto, se eu tiver, por exemplo, um solteiro, uma pessoa que seja solteira, não tenha filhos e que tenha uma remuneração mensal de 1.000 euros, portanto, ganha 14.000 euros por ano. Vamos supor o primeiro caso. A pessoa não tem qualquer aumento em 2022 e 2023. Isso significa que, só pela atualização dos escalões, essa pessoa vai receber a mais 79 euros. Por mês? Portanto, por ano. Por ano. Atenção, portanto, não estamos a falar, e por isso é que eu acho que é importante dar os números e visibilidade, não estamos a falar de um aumento, porque a pessoa, de facto, não teve um aumento.
O aumento é meramente pela via da atualização dos escalões em 5,1%. Se nós estivermos a 79 falar... euros por ano, cerca de 6,5 € por mês. Portanto, estamos a falar de um aumento reduzido. Se a pessoa for aumentada em 5,1%, tem de facto um aumento maior, portanto, e neste caso vai ser esse aumento de 564 euros por ano. Ou seja, isto representa um aumento no rendimento líquido de 5,23%. E é este o ponto que eu queria chegar, ou seja, um aumento de 5,1% em termos líquidos, para esta pessoa vai significar um aumento de 5,23%. Porquê? Por causa do efeito fiscal da poupança em virtude da atualização dos escalões. Se a mesma pessoa for aumentada em 7,8%, este aumento do rendimento líquido já só vai ser de 7,62%. Ou seja, o aumento é menor do que o aumento do rendimento bruto de 7,8%. Porquê? Porque como os escalões só foram atualizados em 5,1%, vai haver uma parte que não vai ser compensada por essa atualização dos escalões. No entanto, esta pessoa teria na mesma um aumento do rendimento líquido. No meu exemplo, iria ganhar mais 821 euros anuais. Dando aqui, se calhar, só um outro exemplo para um casal, só para não ser, digamos, um solteiro e um casado. Um casal que também tivesse os mesmos 1.000 euros, portanto, e que não tivesse nenhum aumento, esse casal teria um aumento no rendimento líquido disponível de 158 euros, portanto, também não serão 12 euros residual. Residual. Se tivesse o tal aumento em linha com os 5,1%, teria um aumento de 1.129 euros por ano. Se tivesse um aumento de 7,8%, teria um aumento de 1.643 euros, portanto, que corresponderiam aos tais 7,62%. Portanto, em suma, todos de facto beneficiam, no sentido de terem um aumento do rendimento líquido, contudo, se o aumento do rendimento bruto for superior aos 5,1% que é a atualização do escalão... Que costuma ser? Poderá ser, espera-se que seja, até porque a inflação de facto está em níveis superiores a 5,1%. Então o que acontece é que o impacto no rendimento líquido pode não ser na mesma proporção. Em termos de mínimo de existência, porque falamos, e também é um ponto relevante, porque haviam situações até ao momento em que o que é que acontecia? A pessoa podia ter um aumento no seu rendimento bruto, mas em termos líquidos receber exatamente o mesmo, porque ganhava próximo do salário mínimo nacional e todo o aumento era canalizado para um aumento da carga fiscal em virtude do mecanismo do mínimo de existência. O que o Governo procurou fazer aqui foi, apesar de ter introduzido um mecanismo bastante complexo, porque este mecanismo de mínimo de existência agora passa a depender de variáveis como as despesas gerais familiares, o limite dessas despesas, a taxa do primeiro escalão, portanto, é de facto bastante complexo. Além de terem sido introduzidas duas medidas transitórias, uma para 2022, outra para 2023. E, portanto, no conjunto das medidas, o que é que resulta? Resulta que atualmente, por exemplo, a partir de 2024, e se houvesse o aumento para o salário mínimo nacional para os 810 euros, efetivamente... Esperava que isso acontecesse? É o que está previsto no acordo de rendimentos, não é? Um aumento para os 810. O que é que aconteceria nessas circunstâncias? Aplicando-se a regra da proposta do orçamento, essas pessoas passariam a pagar imposto. Porquê? Porque a regra ainda remete para os 760 euros, que é o salário mínimo nacional, que irá vigorar em 2023. Não há uma atualização. E aí até há um tratamento desfavorável de uma pessoa que seja residente em Portugal versus até uma pessoa que seja não residente, porque os não residentes são excluídos de tributação ou podem ser até ao salário mínimo nacional, ao passo que os residentes irão pagar, neste exemplo que eu lhe estava a dar, imposto. Portanto, há se calhar aqui algumas arestas ainda para serem limadas no mínimo de existência. De qualquer forma, acha que isso vai ficar resolvido na especialidade? Sim, estas também são regras que, a ter um impacto, estamos a falar de 2024. Para 2023, a situação é mais favorável. Em 2024, o que é que pode suceder? A proposta de orçamento para 2024 também pode atualizar. Eu penso que, como tem sido uma questão apontada nesta matéria, poderá eventualmente ainda haver aqui algumas alterações a este respeito. Anabela, temos que, obviamente, tocar na questão das pensões e na base de cálculo da atualização das pensões, uma questão controversa desde o anúncio do pacote de famílias primeiro. Há que falar da questão das pensões, porque também há novidades das pensões neste Orçamento de Estado. Quais são? Sim, portanto, isto tem sido mesmo muito falada a questão das pensões, porque até por causa da medida introduzida no pacote de famílias primeiro, que consistia em dar esse complemento excepcional, que corresponderia a 50% da pensão no mês de outubro, a contrapartida... Houve quem achasse que era todos os meses, também aconteceu. Exatamente. Seria bom para os pensionistas, mas efetivamente não é o caso.
Mas isso teve uma contrapartida que foi o Governo prevê uma menor atualização em 2023 das pensões comparativamente àquela que resultaria da fórmula legal atualmente em vigor. Ou seja, atualmente nós temos uma lei de 2006 que prevê uma atualização das pensões com base em 2 critérios, que têm a ver com o crescimento real do PIB e têm a ver com a variação média dos últimos 12 meses do índice de preços ao consumidor. E de acordo com as previsões do Governo, se fosse aplicada essa fórmula, as pensões até 2 vezes o indexante de apoios sociais, atendendo a que ele foi aumentado, seriam sensivelmente 960 euros, mais ou menos, portanto seriam atualizadas em 8%. As pensões entre 2 vezes e 6 vezes, seriam entre os 960 euros e os 2.800 e qualquer coisa euros, seriam atualizadas em 7,64%. E as superiores a esse limite, então, seriam atualizadas em 7,1%. O que é que acontece? Até mesmo por causa da questão da complemento excepcional de pensões, o Governo que calculou foi uma fórmula de maneira a que o somatório do complemento excepcional de pensões com a atualização de 2023 dê exatamente o mesmo valor. Mas isso significa que a atualização em 2023, em vez de ser os tais 8%, 7,64% e 7,1%, vai passar a ser 4,43%, 4,07% e 3,53%. Ou seja, as pensões em 2023 vão ser atualizadas por uma taxa bastante inferior àquela que seria expectável de acordo com a fórmula legal. Espera que se altere essa lei de 2006, entretanto? Isso no fundo, que está a ser discutido. A questão tem a ver também com um bocadinho com a sustentabilidade do sistema de segurança social. E a razão que o Governo alega... gostava de chegar. Exatamente, para não alterar de acordo com a fórmula legal, é precisamente a questão da sustentabilidade. Mas se não for alterada, o que é que sucede? Que a partir de 2024, como o complemento excepcional não é tido em conta para efeitos da atualização das pensões, a atualização em 4,43 significa que a partir de 2024 e seguintes as pensões vão ser menos atualizadas e o valor vai ser menor do que resultaria se a fórmula legal fosse aplicada. E é isso que tem gerado bastante polémica, até porque os pensionistas têm uma questão que é, sendo atualizada em 4,43% ou 4,07% ou 3,53% e a inflação sendo superior, isto significa uma perda real de poder de compra para os pensionistas. E os pensionistas normalmente estão numa posição mais frágil na medida em que não têm muitas vezes acesso a fontes alternativas de rendimento. Ou seja, se eu for um trabalhador, eu posso dizer, vou mudar de emprego, vou ter outro complemento. Vou mudar de casa. Porque eu estou na minha vida ativa. Normalmente as pessoas que são pensionistas já estão de facto numa fase da vida em que não têm tanta facilidade em aceder a fontes alternativas. E por isso é que é importante, de facto, endereçar este ponto. O Governo não fechou ainda a porta, ainda referiu que ainda estará a analisar aquilo que será o impacto, mas efetivamente era conveniente haver aqui alguma alteração. Até porque há outra questão. A proposta do Orçamento de Estado para 2023, ao contrário das anteriores, também não previu nenhuma atualização extraordinária das pensões. Portanto, todos os anos, nos últimos anos, nós temos tido sempre a atualização dos 10 euros extraordinária, que depois se discute se é em janeiro, se é em agosto. Este ano, em virtude deste complemento excepcional e desta medida, essa atualização extraordinária para as pensões mais baixas não ocorreu. E, portanto, efetivamente, os pensionistas acabam por ficar numa situação mais delicada. Beneficiarão também da questão da atualização dos escalões, ou seja, como qualquer pessoa, pelo facto de haver uma atualização, mesmo que a pensão não aumentasse, teria um aumento no seu rendimento líquido disponível, mas, mais uma vez, é preciso perceber se esse aumento seria ou não suficiente para compensar todos os gastos acrescidos que os pensionistas vão ter. Tocando na questão da segurança social, Fernando Medina, na segunda-feira, quando apresentou a proposta orçamental, referiu, e foi até notícia, naturalmente, que o Governo estima que até 2030 a linha da segurança social está no verde, a partir daí entra no vermelho. Portanto, é de esperar que estes próximos, sensivelmente, 7, 8 anos, 7 orçamentos que nos faltam para chegar até 2030, haja uma alteração fundamental na estrutura da segurança social, porque a questão da sustentabilidade da segurança social não é só indispensável para os pensionistas, é também indispensável para os contribuintes que hoje, com 20 anos, pagam a sua contribuição para a segurança social. E essa é uma questão que tem vindo a ser reforçada há anos. Acha que este contexto macroeconómico em que nos encontramos, taxas de juros, agravamento dos custos de vida, custos energéticos elevados, estão a fazer o Governo
distrair as atenções da Segurança Social para se focar em problemas mais concretos e atuais, quando a questão da Segurança Social já devia estar a ser endereçada há mais tempo? É assim, a Segurança Social, essa questão já não é nova, de facto. Aliás, se nós compararmos, mesmo no Orçamento de Estado Porque a para inversão 2022... da pirâmide demográfica é que dita tudo isto. Exatamente, ou seja, nós estamos numa situação em que as tendências demográficas, de facto, não têm ajudado e têm pressionado muito os sistemas de proteção social, não só em Portugal, mas a nível europeu, até porque na Europa somos mais fortes em termos de proteção social. Mas, mesmo comparando com aquilo que era já o que constava do Orçamento de Estado para 2022, que por acaso é no mesmo ano da proposta de 23, mas também até com o próprio 21, já se referia no Orçamento de Estado para 2022 que havia, de facto, que se atingiria essa situação na década de 30, em 2030. No Orçamento de Estado para 2021, até o cenário até era mesmo antes do fim da década de 20, ou seja, aqui no fundo até houve aqui uma ligeiríssima melhoria, mas portanto o problema já existia, persiste, portanto já não estamos a falar de uma questão nova. As soluções que têm vindo a ser encontradas já em anos anteriores, já se tinha incluído o fator de sustentabilidade. Eventualmente pode-se voltar outra vez a incluir esse mesmo fator para assegurar a sustentabilidade da Segurança Social. Eu penso que agora o Governo está mais focado, de facto, na questão da reposição dos rendimentos nesta fase, porque as famílias estão a viver um problema imediato de liquidez para fazer face aos seus compromissos. E, portanto, eu penso que é isso, mas concordo que, de facto, este é um tema que é geracional, aliás, cruza várias gerações. Está na agenda crónica de todos os governos. E, portanto, todos os governos têm que olhar para este tema com seriedade, porque, de facto, não se pode implementar uma medida só na altura, porque se implementarmos na altura não vai ter o impacto necessário para compensar todos os estes. E a questão da Segurança Social implicará uma convergência também com outros partidos da oposição, porque um partido não governa para sempre. Aliás, essa questão foi agora até tida quanto ao novo aeroporto, mas não interessa para aqui. Falando novamente deste Orçamento de Estado para 2023, há novidades também, sobretudo para os jovens. Há um alargamento do IRS jovem, há um alargamento do programa Regressar, novamente um reforço da tentativa de atrair talento português que está no estrangeiro. Há novidades para os jovens neste orçamento, mais até do que no orçamento anterior. Sim, portanto, os jovens, no orçamento anterior também já havia o alargamento até do IRS jovem, mas agora ainda se tornou esse benefício ainda mais atrativo. Isto até é particularmente relevante porque nós podemos pensar que os jovens acabaram por ser beneficiados com este orçamento, o que é verdade no sentido que o IRS jovem... Estão prejudicados pelo contexto macroeconómico. Exatamente, também. É esse o meu ponto. Ou seja, nós estamos perante o ano de 2023, que em Portugal, no mínimo, se espera desaceleração económica, em alguns países será de recessão. Normalmente, os jovens são dos mais impactados por essa desaceleração da atividade económica, têm mais dificuldades em aceder ao mercado de trabalho. Portanto, é bom haver instrumentos que, de facto, deem algum benefício. Este, em concreto, qual foi a alteração que está introduzida na proposta do Orçamento de Estado para 2023? É, efetivamente, o alargamento da isenção, continua na mesma a ser aplicável por 5 anos, mas é de 50%, ou seja, são isentos de tributação 50% dos rendimentos de trabalho dependente ou empresariais e profissionais no primeiro ano, 40% no segundo, 30% no terceiro e quarto e 20% no último ano. Como é que isto compara com a lei atualmente em vigor? Atualmente, essa isenção era de 30% nos 2 primeiros anos, 20% no terceiro e quarto e 10% no último. Portanto, há de facto um aumento da isenção que é dada aos jovens. E também há um aumento do limite, porque a isenção não é aplicável sem limite, ou seja, tem um limite de rendimentos até ao qual é aplicável. E também houve esse aumento. Portanto, tudo isto combinado significa que haverá efetivamente um aumento do rendimento líquido disponível para os jovens, que é muito importante. No caso do programa Regressar, consta efetivamente do acordo de rendimentos, mas não consta da própria proposta do Orçamento de Estado para 2023. A lei atualmente em vigor já prevê que, se a pessoa regressar até 2023, já pode ter acesso e pode ter sido, porventura, esse o motivo pelo qual não consta da proposta. Mas, efetivamente, era importante também, até antecipando e numa ótica de conferir maior certeza. Porque a primeira edição do programa não teve assim tantos candidatos quanto isso. Exatamente, e procura-se agora tentar pelo menos reforçar
E se o programa estiver em vigor até 2026, que será até ao final do prazo do acordo de rendimentos, pode efetivamente funcionar aqui também como um fator atrativo adicional para trazer mais pessoas, Pode atrair, aqui não mas só jovens. Pode atrair, mas pode não reter, que Também é, sabemos que também é uma questão. uma questão, é verdade. Mas estava aqui só a referir um ponto que, no caso do programa Ressar, não é só para jovens, ou seja, é independentemente da idade, se a pessoa de facto tiver estado ausente de Portugal nos últimos 3 anos e regressar, pode usar este benefício. Anabela, estamos quase sem tempo neste webinar, mas eu gostava de lhe perguntar de todas as medidas que constam desta proposta e que, sem dúvida, sabe todas de cor, alguma que a surpreendeu? Esperava alguma que não consta no relatório apresentado? O que está em falta e o que é que calhou bem na linha certa? Sim, houve muitas medidas que já estavam em linha com aquilo que era expectável, nomeadamente tudo o que estamos a falar agora, a atualização dos escalões de rendimento coletável, o mínimo de existência, a atualização do salário mínimo nacional, todas estas medidas seriam de alguma forma já expectáveis. Foi bom o alargamento do IRS jovem, também esta medida que ainda não está concretizada do programa Regressar, acho que é uma medida favorável e nós precisamos de fatores de atração também para melhorarmos a nossa competitividade. Não esperaria que a tributação dos criptoativos já constasse mais pela questão de até ter sido divulgado que haveria esse estudo por parte da autoridade tributária, mas a minha expectativa até que pudesse já não vir já deste orçamento e efetivamente é uma medida que temos até recebido bastantes questões sobre como é que irá funcionar em concreto, porque o que está previsto é que poderá passar a haver uma tributação em sede de categoria B, ou seja, como rendimento empresarial e profissional. Determinados rendimentos têm a ver com a emissão dos criptoativos, nomeadamente decorrentes da mineração, e no caso da venda, não é, da transmissão onerosa, também vai passar a haver, em alguns casos, uma tributação, nomeadamente se esses criptoativos... Deixámos de ser um paraíso fiscal para os criptoativos. Sim, apesar de eu até achar que a solução tem aqui a questão de, se for numa ótica de mais longo prazo, ou seja, se os criptoativos forem detidos por mais de 365 dias, haver uma exclusão da tributação. Portanto, não se está a tributar todos os ganhos decorrentes da transmissão onerosa e, portanto, em certa medida, isso também vem aqui introduzir aqui algum efeito de atenuação do impacto que poderia ter, como disse, claro, para a nossa atração. Outra medida que eu, de alguma forma, esperaria ver é a questão do crédito à habitação. Eu penso que se justificava haver realmente uma adoção à coleta, porque, como eu disse, os encargos com a habitação acabaram por ser uma área que não foi ainda, até ao momento, endereçada com medidas. Há esta questão da retenção na fonte, mas que tem um efeito de liquidez, mas era importante complementar esse efeito de liquidez com uma efetiva, na minha opinião, uma efetiva redução e, por exemplo, uma adoção à coleta para os juros do crédito à habitação parecia-me uma medida que poderia ser contemplada no orçamento. Anabela Silva, muito obrigado uma vez mais por nos receber na EY para falar do Orçamento de Estado. Obrigada. Este ano foram 2, para o ano à partida será só 1. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que estes e outros conteúdos relacionados com o Orçamento do Estado para 2023 estão disponíveis em jornaleconómico.pt. Nós regressamos na segunda-feira para uma conversa aqui com o Luís Marques.